O meu povo perece por falta de conhecimento. E olha só, isso tem muito a ver com a negligência de procurar entender e conhecer a palavra de Deus. Muitas pessoas vivem suas vidas e tentam, de alguma forma, alguma maneira, trazer soluções a problemas que muitas das vezes seriam resolvidos ouvindo, lendo e aplicando a palavra de Deus. Muitas pessoas pecam e se perguntam: por que eu quero acertar e eu erro? Numa das maiores confissões bíblicas, Paulo, ele trouxe uma das maiores confissões. Ele disse: quando eu penso em fazer o bem, o mal já tenho feito. E olha só, eu não estou falando de qualquer pessoa, de qualquer cristão. Eu sei que nós temos diversas pessoas, ícones, personagens, mas estamos falando do maior plantador de igrejas. Estamos falando do homem que detém a maior escrita de cartas do Novo Testamento. Paulo está dizendo que a vontade dele, muitas das vezes, era contrária ao que ele mesmo queria fazer. Ou melhor dizendo, a ação dele era contrária, quando na verdade ele queria fazer o bem, agradar a Deus, cumprir a lei de Deus. Ele disse uma vez que via nos seus membros outra lei, que lutava contra a lógica e a razão dele. Isso fala muito sobre a vontade do ser humano, que muitas das vezes está corrompida junto com a sua natureza caída. Mas nós vemos a graça de Deus. Olha só, muitas das vezes eu se vi perguntando como eu iria vencer, mesmo conhecendo a palavra, mesmo sendo filho de crente, de pessoas que conhecia a palavra, ensinava a palavra. Às vezes eu se vi preocupado como que eu ia dobrar o meu joelho para falar com Deus se eu tinha pecado errado. Muitas pessoas tentam resolver esses problemas, essas dificuldades de forma errada. A Bíblia mostra que o conhecimento da palavra de Deus nos aproxima mais de Deus, nos aproxima da gente entender aquilo que devemos fazer. Mas olha só, muitas das vezes nós sabemos o que fazer. A nossa consciência, que está entrelaçada com a alma e o espírito, ela mostra pra gente aquilo que é certo e o que é errado. A gente entende aquilo que agrada a Deus, mas muitas das vezes nós fazemos o errado. Muitas das vezes pessoas, agora neste momento, estão vivendo e repetindo o ciclo de queda, de falha. Estão pecando novamente naquilo que prometeram não pecar. Não é nada fácil. Eu não estou falando como alguém teórico, alguém que está trazendo uma técnica, não. Eu falo porque eu já vivi, já passei isso. E olha só, não estou falando como alguém aqui superior, porque eu enfrento dificuldades todos os dias. Eu enfrento as minhas limitações todos os dias. Então eu não quero aqui passar para você uma pessoa que é superior, que é melhor. Olha, eu peco muitas das vezes, eu falho muitas das vezes. Mas qual a diferença? É lutar com o próprio pensamento, é você usar o pensamento para dizer, eu vou vencer, mas não tem a ação. Isso não vai adiantar nada. Por que eu caio quando, na verdade, eu não quero cair? Eu quero permanecer de pé diante de Deus, eu quero agradar a Deus. E isso leva-nos a uma pergunta: por que pecamos, mesmo diante de toda a verdade? Mesmo de tantos exemplos que nós temos na história de homens e mulheres que erraram, caíram, pecaram, mas se restabeleceram diante de Deus. Eu não estou dizendo que essas pessoas deixaram de errar, de falhar, mas entenderam a graça de Deus, a misericórdia de Deus e procuraram estar diante de Deus. Nós não somos perfeitos. Nós falhamos e erramos, pecamos por pensamentos, palavras, obras e até dormindo pecamos.
Mas existe um processo onde nós identificamos que é possível. O próprio Jesus disse: eu venci o mundo. Isso está entrelaçado às paixões, os desejos, as concupiscências da carne. É claro que Jesus, ele, de todos os homens, foi o diferente, nascido de mulher, porém, Jesus nasceu de forma sobrenatural, com a ação do Espírito Santo, do próprio Deus, que capacitou Maria para que Jesus nascesse. E assim nasceu Jesus, sem aquela lei hereditária do pecado. Jesus estava acima da lei, porque ele era o Filho de Deus, aquele que veio para realizar a obra redentora do Pai. Enquanto eu estou aqui falando, eu sei que existem pessoas que estão com suas mentes a culpa, a acusação, porque quando nós pecamos e falhamos, nós sempre entramos em ressonância com a justiça de Deus. Exatamente isso. O sacrifício de Deus, de Jesus, de colocar-se mediador entre Deus e a humanidade, era para estabelecer a justiça e colocar a gente, nós, aqueles que aceitamos a Jesus e que confessamos os nossos pecados, para colocarmos justificados diante de Deus. E muitas das vezes o que nós vemos é o apontamento, o que nós vemos é a rejeição e até a exclusão. Mas enquanto acontece isso, o próprio Deus, ele não rejeita, ele abraça, ele perdoa, ele estende a sua misericórdia. Talvez você caiu ontem, essa semana, quem sabe você caiu, falhou, pecou, e você está aí agora sendo apontado pela tua própria consciência, pela tua mente. Através disso, o inimigo, o diabo, ele se aproveita da fragilidade para mostrar a Deus que você pecou, que você errou contra ele, que você está se colocando numa posição, excluindo e rejeitando ao próprio Deus. Mas, diante de tudo isso, a graça de Deus, ela há se manifestada sobre nossa vida. A graça de Deus, ela está com você. E através desse vídeo que está chegando a você, a graça de Deus está te alcançando. Olha só, o pecado, ele originou-se no coração de Lúcifer. Alguns dizem que se originou no Éden, partida inicial do próprio homem, porque a Bíblia diz que pelo pecado, pelo homem entrou o pecado no mundo. Não foi uma ação diabólica de dizer que o diabo que colocou o pecado no mundo, o homem se colocou no próprio lugar de Deus para decidir a sua vida, e ele decidiu de forma errada, desobedeceu, porque diante de tudo, ele só tinha uma ordem, e olha só, ele desobedeceu a única ordem. Mas o próprio Senhor ali mesmo já proveu um plano, ele já tinha um plano de salvação. Então muitas das vezes nós erramos, caímos, falhamos e ficamos se perguntando: será que Deus vai me perdoar? Será que Deus ele vai estender as suas mãos e vai me perdoar, me justificar, derramar a sua misericórdia? E o primeiro sentimento que nós temos é de morte, porque isso coloca a gente em uma situação de morte espiritual, de distanciamento de Deus. A graça de Deus, ela é manifestada, porque enquanto nós estamos com esse sentimento e nós se arrependemos, e o arrependimento é um dos pontos iniciais para que haja o perdão, o arrependimento, a confissão. Antes de qualquer coisa, dobra o teu joelho, fala com Deus, pede perdão. Se esse vídeo chegou até você, você foi alcançado. Então compartilha esse vídeo com alguém. Manda esse vídeo para alguém que precisa entender. Não é com as armas comuns que se vence, é com o entendimento da palavra. É com arrependimento genuíno, com o coração aberto para dizer: Senhor, eu pequei, eu sou falho, eu erro, mas eu preciso do teu perdão. Antes de qualquer coisa, dobra teu joelho,
confessa a Deus que Ele, como um pai que está ali disposto, estar aberto, com os braços abertos a perdoar, Ele vai te ouvir, Ele vai te perdoar, Ele vai sarar as tuas feridas. E não importa o que as pessoas venham dizer, não importa o que as pessoas venham a julgar, a condenar, Ele ainda continua dizendo: eu não te condeno. Este amor é incondicional. Eu te agradeço de coração. Então, compartilhe essa mensagem para que outras pessoas também sejam alcançadas. Que Deus abençoe a tua vida e a tua família.